Eu acho o farmaco de neuro, eu acho o professor muito prolixo, tipo, em excesso. Sim, tipo, acho que ele não foca muito no mecanismo, ele foca em 1 zilhão de nomes e detalhes, assim, e aí fica meio inviável de gravar tudo. Exato, é uma aula muito rodapé. Muito vibe ciclo básico. Exato. Eu não gostava, não. O Iago já tá gravando? Pode começar? Iago? Será que ele só entrou, botou pra gravar e saiu? Eu acho que foi. Tá. Tá gravando? Posso começar? Tá. Tá, então, gente. Hoje é sobre antianginosas, que a gente vai entrar no tratamento de outra doença. A gente já falou sobre hipertensão arterial, sobre insuficiência cardíaca, e hoje a gente vai falar sobre angina de peito, né? Angina pectoris, que é a dor no peito. É bem tranquilinho, bem mais rápido do que as outras. Tá, e o que é a angina de peito, né? Os fármacos antianginosos, eles são utilizados no tratamento da angina de peito, que é a manifestação mais frequente da doença isquêmica do coração. Quais são esses fármacos? Os nitratos orgânicos, que são novos, que a gente vai falar, mais ou menos novos, a gente já comentou sobre eles em algumas monitorias anteriores, mas não falou diretamente assim sobre os nitratos orgânicos em si. Os bloqueadores dos canais de cálcio, já comentamos. Os beta-bloqueadores, já comentamos. E esses dois aqui que são novos, que é a ivabradina e a trimetazidina. E qual é o mecanismo da angina? Bom, diante de um fluxo coronariano insuficiente, seja por diversas causas, seja por uma placa de ateroma, algum coágulo, ocorre um evento de isquemia do coração, porque vai chegar menos sangue no coração, portanto vai chegar menos oxigênio. Então o miocárdio, ele em vez de fazer respiração aeróbia, passa a fazer respiração anaeróbia, que vai causar uma liberação maior de ácido lático e outros metabólitos. E essa liberação desses metabólitos vai sensibilizar os nossos receptores, de modo a desenvolver a dor no peito, que é a angina pectoris. Lembrar que nossos receptores são receptores sensíveis à dor. Então, o que a gente precisa fazer na farmacologia? Aumentar o fluxo sanguíneo para o coração. E quais são os tipos de angina? Isso cai. Tem a estável, a variante, a microvascular, a silenciosa e a instável. A estável é causada pela estenose fixa da artéria devido a uma placa de ateroma, por exemplo. E ela é uma crise de angina que geralmente ocorre após o esforço e melhora com tratamento medicamentoso. Já a angina variante, ela está associada a vasoespasmos da artéria cometida pela aterosclerose e ou vasoespasmos do músculo liso da artéria. Então, variante, vasoespasmo. Estável após esforço. Microvascular, como o próprio nome diz, disfunção endotelial de pequenos vasos. A silenciosa, o nome também já diz, é quando o paciente não tem sintoma, mas no eletro tem alteração de angina. E a angina instável, ela é ocasionada por trombo de plaquetas e fibrina associada à placa e pode ocorrer sem esforço físico, diferente da estável, e não alivia com repouso ou medicamento, diferente da estável. Ou seja, o que é a angina instável? Ela é a síndrome coronariana aguda, né? Que tem risco de infarto agudo do miocárdio e, consequentemente, pode também ocasionar a morte do paciente. Então vamos agora falar sobre os principais fármacos utilizados para o tratamento da angina. Começando pelos nitratos orgânicos. Qual o mecanismo de ação dos nitratos orgânicos? Eles são profármacos que, quando metabolizados, liberam óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora. Portanto, vai causar vasodilatação. E a vasodilatação vai aumentar o fluxo de sangue para o coração, que é o que a gente quer. Uma coisa importante sobre o nitrato, os nitratos orgânicos, é que eles têm diferentes ações dependendo da dose. Se a gente usar em baixas doses, ocorre predomínio da venodilatação, inclusive
A venodilatação é um mecanismo antioginoso preponderante dos nitratos orgânicos, tanto que já em baixas doses ela já está acontecendo. E a venodilatação, que é do sistema venoso, vai diminuir a pré-carga do coração, portanto vai diminuir o consumo de oxigênio, porque aí vai diminuir o trabalho do coração. Só que em altas doses ocorre, além da venodilatação, uma vasodilatação arterial. E a vasodilatação arterial diminui a resistência vascular periférica, como a gente comentou várias vezes, e também diminui a pós-carga. E a diminuição da resistência vascular periférica diminui a pressão arterial, que pode ocasionar um reflexo simpático. Lembra? Da tentativa de tentar reaumentar essa pressão, o que pode desencadear a taquicardia reflexa, por conta desse reflexo simpático de liberação de catecolaminas pelo sistema nervoso. E essa taquicardia reflexa tem um problema, porque o aumento da frequência cardíaca do coração aumenta o consumo de oxigênio, que é o que a gente não quer, porque na angina está chegando menos oxigênio para o coração. Então, com relação aos nitratos e a dose que a gente tem que utilizar, é usar os nitratos o mínimo possível na menor dose, justamente para evitar essa taquicardia reflexa causada pela vasodilatação arterial quando os nitratos são administrados em altas doses. O que é importante saber sobre também esse mecanismo de ação dos nitratos? É que existem duas enzimas envolvidas na liberação do óxido nítrico. Quais são elas? A glutationa S-transferase e a aldeído desidrogenase mitocondrial. Isso cai, tá, gente? E para que essas enzimas atuem nesse processo, é necessário o consumo de grupamentos sulfidrilas no tecido local. Ou seja, elas só vão conseguir funcionar devido ao consumo desses grupamentos. Só que pode chegar um momento que esses grupamentos podem se esgotar. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso, quando eles se esgotam. Além disso, o mecanismo de relaxamento muscular envolve dois processos associados ao óxido nítrico liberado. O óxido nítrico liberado ele vai ativar uma via de sinalização do GNP cíclico, que vai ativar a proteína quinase G, que é a PKG, e essa via de sinalização vai levar a dois principais processos que causam o relaxamento muscular, que é a desfosforilação da cadeia leve de miosina e a diminuição do cálcio citosólico. Esses são os dois mecanismos desencadeados pelo óxido nítrico liberado pelos nitratos orgânicos, que vão levar ao relaxamento muscular. Além disso, tem um outro mecanismo importante que vocês têm que saber associado aos nitratos orgânicos, que é o redirecionamento do fluxo sanguíneo para regiões isquêmicas do coração, porque não é o coração inteiro que fica isquêmico, porque o coração é irrigado por várias artérias e vários ramos, então são apenas partes ali que podem isquemiar. E os nitratos orgânicos eles vão redirecionar o fluxo sanguíneo para essas partes que estão isquemiando, porque as outras partes que não estão isquemiando não precisam de um fluxo maior de sangue. E isso é muito bom, porque é muito mais estratégico para o coração. E como isso ocorre? Isso ocorre através da vasodilatação de vasos colaterais, que distribuem o fluxo sanguíneo de maneira mais homogênea, de modo a alcançar regiões isquêmicas. Uma observação que eu coloco aqui é o dipiridamol, porque às vezes cai questão comparando ele com os nitratos orgânicos. Porque os nitratos orgânicos, eles fazem esse redirecionamento do fluxo sanguíneo para regiões isquêmicas. E o dipiridamol, ele também é um vasodilatador que não tem esse efeito e que, inclusive, diminui o fluxo para as regiões isquêmicas. Então, ocorre o contrário dos nitratos orgânicos. Coloquei aqui só para vocês se atentarem caso caia alguma questão comparando eles, pedindo para analisar o gráfico ou qualquer outra coisa do tipo. Eu odeio falar de farmacocinética, tanto que eu quase não coloco, só coloco o cone muito importante, mas aqui é importante justamente para a gente entender o uso dos nitratos orgânicos. Quais são os principais nitratos que vocês têm que saber? A nitroglicerina, o DNI, que é o dinitrato de isosorbida, que a gente já falou sobre ele, e o 5-mononitrato isosorbida. E o que é importante saber sobre a farmacocinética deles? Quanto tempo eles levam para agir no nosso corpo? A nitroglicerina, ela age em 1 minuto,
ou seja, ela age muito rápido. Então, para que a gente vai usar a nitroglicerina? Quando o paciente está tendo uma crise anginosa. Se o paciente está com muita dor no peito, de forma aguda, a gente pode fazer nitroglicerina. Já o de nitrato de isosorbida, ele demora 6 minutos para fazer efeito. Algum de vocês lembra para que ele é utilizado? A gente já comentou. Usado com a hidralazina para crise de insuficiência cardíaca? Isso, é utilizado junto com a hidralazina para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, principalmente em pacientes afrodescendentes, lembra? Porque são medicamentos que não interferem no sistema renina, já que esses pacientes têm um polimorfismo genético. E o 5-mononitrato isosorbida é um nitrato de longa duração, então ele demora muito mais para fazer efeito. Então, obviamente, a gente não vai usar ele para uma crise anginosa, porque a crise a gente precisa tratar na hora. Então, a gente precisa daquele que age mais rápido. Então, a gente pode usar ele como uma das opções como profilaxia das crises. E qual é a via preferencial? A via preferencial é a sublingual. Por quê? Porque os nitratos eles sofrem metabolismo de primeira passagem. Lembra disso, da M5? Que os fármacos passam primeiramente no fígado, eles podem ser biotransformados, e isso diminui a biodisponibilidade deles no organismo, principalmente com os fármacos que são administrados por via oral. Então, aqui por isso que a gente não faz via oral, isso em sublingual. Então, a gente faz nitroglicerina sublingual para crise anginosa. Em cefaleia, justamente porque causa essa vasodilatação excessiva, e sobretudo em altas doses. O reflexo simpático, em doses elevadas, como a gente comentou, podendo causar taquicardia reflexa. E a tolerância, devido ao tratamento prolongado. E quais são os mecanismos de tolerância? Alguns de vocês sabem? Ou lembra? Tá, vamos lá. São 3 principais mecanismos de tolerância que também costumam cair. Quais são eles? A incapacidade de conversão a óxido nítrico, justamente porque a gente já comentou que as enzimas atuantes no mecanismo de ação dos nitratos, elas precisam dos grupos sulfidrilas locais para conseguir realizar sua ação. Então, quando esses grupos sulfidrilas se esgotam, elas não consigam mais atuar. Então, esse é um dos mecanismos de tolerância. A atuação de mecanismos compensatórios, principalmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por quê? Porque os nitratos eles causam vasodilatação, e isso vai diminuir a resistência vascular periférica, e isso vai diminuir a pressão arterial. E a diminuição da pressão arterial vai ativar esse mecanismo compensatório do sistema renina para tentar regular essa pressão e fazer ela não diminuir tanto, fazer ela continuar subindo. E a ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona vai fazer com que essa vasodilatação não tenha mais efeito. Até porque tem que lembrar do angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Então, essa vasodilatação não vai estar ocorrendo com a mesma eficiência do início do tratamento. Além disso, o estresse oxidativo com geração de espécies reativas de oxigênio. Por quê? Porque lembra que uma das enzimas atuantes para o mecanismo de ação dos nitratos é a glutationa. E a glutationa, ela é uma enzima antioxidante, só que ela vai estar sendo recrutada para desencadear o mecanismo de ação dos nitratos. Então vai ocorrer esse deslocamento das enzimas antioxidantes, das quais muitas são glutationas. Então essas glutationas vão vão ter menos esse efeito antioxidante, que vai promover um maior risco de estresse oxidativo, porque elas vão estar sendo utilizadas para o mecanismo de ação dos nitratos. Então, em suma, 3 mecanismos principais de tolerância. Esgotamento dos grupos sulfidrilas, fazendo com que haja incapacidade de conversão ao ácido nítrico. Os mecanismos compensatórios, principalmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a longo prazo vai sendo ativado de pouquinho em pouquinho até chegar um momento que ele vai estar sendo ativado cronicamente, e aí os nitratos vão acabar perdendo seu efeito ao longo do tempo.
E o estresse oxidativo com espécies reativas de oxigênio, porque as glutatiões são recrutadas para o mecanismo de ação e vão deixar de ser menos recrutadas para combater as espécies reativas. E como é que a gente contorna essa tolerância? Bom, para combater os mecanismos compensatórios, a gente pode usar o inibidor da ECA, né, que vai agir diretamente na inibição do sistema renina, que é um dos mecanismos compensatórios, e também diuréticos, porque, querendo ou não, o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai aumentar a absorção de líquido, então a gente pode fazer uso de diuréticos também. Como doador de sulfidrilas, a gente pode usar o N-acetilcisteína, porque ele é um desses doadores, e também faz antioxidantes justamente para combater as espécies reativas de oxigênio. A minha questão discursiva foi sobre isso, no testinho do seminário. Perguntava quais eram os mecanismos de tolerância e como contornar. Além disso, interromper a terapia durante 8 a 12 horas, preferencialmente no fim de semana, é a abordagem mais eficaz. Porque aí vai dar um tempo para o corpo não acostumar com aquilo e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Só que a gente tem que ter cuidado com crise de angina no intervalo sem o nitrato. Uma observação que eu trago é sobre a doença da segunda-feira. Alguém sabe o que é? Vocês sabem o que é? Não sei. Acredito que eles interrompam o nitrato e aí esquecem de tomar e aí fica com a crise de angina na segunda. Foi um chute. Não, eu lembro que a professora comentou na aula quando eu era da M6. A doença da segunda-feira, ela é observada em trabalhadores que são expostos cronicamente a nitratos orgânicos, como aqueles trabalhadores que atuam em fabricação de explosivos e produtos químicos. Então, durante o período de exposição aos nitratos orgânicos, o corpo ele desenvolve tolerância a eles, desses trabalhadores, reduzindo os efeitos vasodilatadores do composto, porque vai estar tolerante. Só que, no entanto, após alguns dias de interrupção, como por exemplo o final de semana, essa tolerância diminui. E quando retorna ao trabalho na segunda-feira, o contato com os nitratos causa uma vasodilatação intensa e abrupta. E existem diversos sintomas dessa doença da segunda-feira, como por exemplo cefaleia intensa, tontura, rubor facial e hipotensão, por conta dessa vasodilatação abrupta. Então é aquele trabalhador que a semana inteira está em contato com o nitrato, desenvolve tolerância, chega fim de semana, do nada para de ter contato. Aí chega segunda-feira, do nada volta a ter contato, como se nada tivesse acontecido. E esse do nada voltar a ter contato causa uma vasodilatação intensa e abrupta, desencadeando alguns sinais e sintomas, como cefaleia, tontura, rubor facial e hipotensão. Entendeu? Entendi. Ela acabou, tipo, porque quem deu aula foi o homem. E aí. Foi o Roberto? Isso. Mudou pra ele agora. Mudou para ele agora? Vai ser ele agora o resto da... Sim, pelo que eu tinha entendido. Sim. Caramba. Então mudou, porque ele só entrava no final, quando era da M6. Ah, tá. Tá. Outra coisa importante são as interações medicamentosas, principalmente com os inibidores da fosfodiesterase, como por exemplo o Viagra, porque eles são vasodilatadores, lembra? E os nitratos orgânicos também são vasodilatadores. E é importante a interação desses fármacos pode causar uma hipotensão severa, inclusive infarto agudo do miocárdio. Quais são as indicações de nitratos, como a gente já comentou? Crise aguda de angina com a nitroglicerina sublingual, insuficiência cardíaca congestiva, com dinitrato desorbido, e também podem ser utilizados para angina variante, mas não são a primeira opção. A gente já vai falar sobre ela. Que são os bloqueadores dos canais de cálcio, que a gente já comentou. O mecanismo de ação, lembrar que eles são antagonistas de canais de cálcio tipo L, voltagem dependentes, vai diminuir o cálcio intracelular, portanto vai fazer com que não ocorra vasoconstrição, favorecendo vasodilatação. E quais são os fármacos? Lembra do verapamil, do diltiazem, que às vezes aparece com esse nome, benzotiazepina,
e as dihidropiridinas, que é o nifedipino e o amlodipino. E quais são os pontos importantes que vocês precisam saber sobre eles? Lembrar que as dihidropiridinas, elas têm maior seletividade pelos canais de cálcio tipo L2 vasos. Então, as dihidropiridinas, a amlodipino, por exemplo, faz mais vasodilatação arterial do que repercussões cardíacas. E qual é o risco? Maior risco de taquicardia reflexa, principalmente nas dihidropiridinas de forma de liberação rápida, porque vai ocorrer uma vasodilatação de forma mais rápida e mais intensa. Só que esse é evitado nas formas de liberação lenta. Ou seja, essa taquicardia reflexa ocorre mais na liberação rápida e é evitado nas formas de liberação lenta das dihidropiridinas. Já o verapamil e o diltiazem, eles têm um menor poder vasodilatador, porque eles agem com mais intensidade no canal de cálcio tipo L cardíaco do coração. Então, eles diminuem contratilidade, frequência cardíaca e velocidade de condução. E por agirem muito mais no coração, eles não causam taquicardia reflexa, diferente das dihidropiridinas, justamente porque elas têm maior seletividade pelos canais de cálcio dos vasos sanguíneos. Além disso, o verapamil e o diltiazem, eles reduzem a recuperação do próprio canal. E isso faz com que o paciente desenvolva uma dependência, porque vai fazer com que a gente precise aumentar cada vez mais a dose para surtir os efeitos. No entanto, por mais que existam essas diferenças, as três classes diminuem a resistência vascular periférica e acabam aumentando o fluxo do coração, cada uma com a sua particularidade. E isso é a base funcional para serem utilizados na angina de peito. E quais são os usos clínicos dos bloqueadores de canais de cálcio? Eles são a primeira escolha para angina variante, porque eles diminuem os vasoespasmos, que é, como a gente comentou, é o que ocorre na angina variante. Então, lembrou de bloqueador de canal de cálcio, lembrou de angina variante, porque diminui o vasoespasmo. Mas eles também podem ser utilizados para angina clássica, só que para angina instável, eles não são eficazes. Uma observação é que mais para frente a gente vai ver como é que trata a angina de peito, né? O fluxograma certinho. Às vezes a gente precisa associar um beta-bloqueador com algum outro fármaco que o paciente continua sintomático. E com relação a essas associações, a dihidropiridina ela pode ser associada ao beta-bloqueador, porque a dihidropiridina lembra que ela age mais no vaso sanguíneo. O beta-bloqueador vai agir muito mais no coração, diminuindo o trabalho do coração. Então, a gente associar elas não tem um problema tão grande assim com relação ao efeito cardíaco depressivo. Só que o verapamil, por exemplo, por ele agir muito mais no coração também, se associar com o beta-bloqueador, corre o maior risco de causar esse efeito cardíaco depressivo. Quais são os principais efeitos adversos? Eles são vasodilatadores, então lembrar que pode causar cefaleia, vermelhidão e tontura. E com relação aos dihidropiridinos, elas causam edema periférico. Só que para a gente combater o edema periférico das dihidropiridinas, a gente não faz diurético, a gente faz inibidor da ECA. Só nesse caso aqui, é uma particularidade. Para combater o edema da dihidropiridina, associa com o inibidor da ECA e não o diurético. Por quê? Porque foi visto, através de estudos, que o mecanismo do edema das dihidropiridinas parece não ter relação com a retenção de líquido. Então, por isso que a gente não faz diurético em si, inibidor da ECA. Foi bloqueador do canal de cálcio para angina? Foi. Tá, agora beta-bloqueador. Com relação aos beta-bloqueadores, a gente usa os antagonistas beta-adrenérgicos seletivos beta-1, que vão agir diretamente no coração, como, por exemplo, atenolol, metoprolol, bisoprolol. Inclusive, os beta-1, eles têm vantagem para pacientes que são diabéticos, asmáticos, DPOC, porque não vai agir em beta-2 lá nos brônquios, então não vai causar vasoconstrição. E é a classe mais importante para angina de peito. Por quê? Porque eles vão diminuir o consumo de oxigênio do miocárdio, porque eles vão diminuir o trabalho cardíaco como um todo,
Lembra que ele vai diminuir frequência cardíaca, condução, contratilidade, então o coração ele vai trabalhar menos, então com esse menor trabalho vai precisar de menos oxigênio para continuar funcionando. E além disso, eles vão aumentar a oferta de oxigênio, porque lembra que a gente comentou que quando os beta-bloqueadores eles diminuem a frequência cardíaca pelo fato de a diástole ser o maior período do ciclo cardíaco e ocorrer na diástole a maior perfusão sanguínea do coração, ao reduzirem a frequência cardíaca, eles aumentam essa oferta de oxigênio porque eles vão aumentar o período de diástole. E é na diástole que ocorre a maior perfusão do coração. Então, dois principais pontos por eles serem os mais importantes. Porque eles agem tanto na diminuição do trabalho cardíaco e diminuindo o consumo de oxigênio, quanto no aumento da oferta desse oxigênio pelo aumento de período da diástole. E quais são seus usos? Eles são primeira opção para angina clássica. Podem ser utilizados isoladamente ou com nitratos. E também são indicados para angina instável ou silenciosa. Mas para angina variante, eles não servem. Eles reduzem a mortalidade e alguns efeitos adversos são bradicardia, eles diminuem a frequência cardíaca, e bloqueio atrioventricular, porque eles interferem na condução cardíaca. Agora a ivabradina, que é um novo. A ivabradina, ela inibe a corrente dos canais IF no marcapasso natural, que é o nó sinoatrial. Isso aqui não precisa saber a fundo, é só lembrar que o marcapasso natural nó sinoatrial, associado à condução cardíaca, ele mexe com a frequência cardíaca. E esses canais IF estão associados a esse processo. Portanto, a inibição da corrente nesses canais vai alterar a frequência cardíaca do coração, diminuindo ela. E somente fazendo isso. Ou seja, a ivabradina ela tem um efeito puramente bradicárdico. No coração, ela só diminui a frequência cardíaca. Então, ela não afeta o inotropismo e nem o dromotropismo, só o cronotropismo. Então, ele só diminui a frequência cardíaca. E a redução somente da frequência cardíaca, como a gente já comentou, aumenta a perfusão diastólica, o que aumenta a irrigação cardíaca. E quando a ivabradina vai ser indicada? Ela não é a primeira opção para as anginas. Ela pode ser utilizada para angina estável, sintomática, intolerante ao uso de beta-bloqueador. Então, a gente só pensa nela depois. Pode ser usada isoladamente, se o paciente foi tolerante a tudo, ou associada a outros antianginosos. Como efeito adverso, lembrar dos fenômenos luminosos que estão associados à ivabradina, justamente porque ela vai interferir na corrente retiniana IH, que é semelhante à corrente IF, que ela inibe no nó sinoatrial. Por último, a trimetazidina. A trimetazidina, ela inibe a tiolase, que é uma enzima crítica da beta-oxidação. Então, vai desviar o metabolismo do coração para a glicólise. Alguém levantou a mão? Paulo, uma dúvida que eu tenho. Eu lembro quando ele falou da ivabradina, ele ficou falando de associar a ivabradina com beta-bloqueador. É uma associação, tipo... Pode associar, sim. Entendeu? Pode associar, tá. É porque você pode fazer várias associações, entendeu? Por exemplo, você pode começar com um bloqueador do canal de cálcio, e se precisar associar com um beta-bloqueador, a dihidropiridina, por exemplo, pode associar com beta-bloqueador. Se o paciente for intolerante ao beta-bloqueador, você pode fazer uma ivabradina. Só que se mesmo associando com beta-bloqueador ele continuar sintomático, você pode associar uma ivabradina junto com tudo. Tá, entendi. Sempre lembrando aí da frequência cardíaca, tá? Porque a ivabradina, ela interfere na frequência do coração. Tá. Obrigada. Tem que ter esse cuidado, porque o beta-bloqueador vai diminuir a frequência cardíaca e a ivabradina também. Entendeu? Ele falou que pode associar. Ele falou que era para associar, tipo, eu acho que fez sentido agora. Eu acho que é, tipo, associar para diminuir a dose do beta-bloqueador. E aí diminuir, tipo, como se fosse uma
multiterapia, esqueci o nome. Entendi. Exato. Tá, então vamos para a trimetazidina. A trimetazidina, ela inibe a tiolase, que é uma enzima crítica da beta-oxidação. Então, vai desviar o metabolismo do coração de beta-oxidação para a glicólise. E qual é a vantagem nisso? É que a glicólise ela tem uma melhor relação consumo de oxigênio barra geração de ATP. O que isso significa? Significa que, na beta-oxidação, para cada geração de ATP, eu vou consumir mais oxigênio. E na glicólise, para a mesma geração de ATP, consome menos oxigênio. Quem produz mais ATP? A beta-oxidação, obviamente. A glicólise só produz 2 ATPs. Só que ela vai gastar muito menos oxigênio para produzir esses ATPs do que a beta-oxidação. E isso significa uma melhor relação consumo-oxigênio barra geração de ATP. Além disso, a trimetazidina ela também aumenta a atividade da piruvato desidrogenase, que é uma enzima da via glicolítica. Então, vai acelerar essa via. Quais são as indicações? Ela é indicada também em associação a outros antianginosos, pode substituir o nitrato de ação prolongada em terapias múltiplas, pode ser utilizada em terapia única também, ou associada a nitratos em pacientes intolerantes aos beta-block e antagonistas de canais de cálcio. Ou seja, ela é a primeira opção para alguma coisa? Não. A gente só vai pensar nela para fazer associações. Os principais efeitos adversos são do trato gastrointestinal, náusea, vômitos e parará, e no sistema nervoso autônomo, desencadeando uma síndrome Parkinson-like. Rapidinho falando de terapia mecanofarmacológica, o que é essa terapia? É a angioplastia, que é um procedimento minimamente invasivo que vai desobstruir a artéria coronária. Como a gente viu, a presença de trombo ou placa de ateroma na artéria coronária diminui a chegada de corrente de sangue no coração e isso diminui a chegada de oxigênio. Então, ela é feita quando os sintomas da angina persistem, mesmo com um tratamento farmacológico em pacientes de médio a alto risco cardiovascular, diabético, obeso, dislipidêmico. E também lembrar que existe a cirurgia de revascularização do miocárdio, também é chamada, entre aspas, de cirurgia da ponte de Safena, que ela é um procedimento cirúrgico que visa restaurar o fluxo sanguíneo do coração. E quando ela é indicada para pacientes portadores de disfunção ventricular ou isquemia de surgimento aos pequenos esforços, refratário ao tratamento convencional farmacológico em pacientes de alto risco cardiovascular. E rapidinho, só comentando sobre profilaxia secundária. O que é a profilaxia secundária? É aquela profilaxia que vai melhorar o prognóstico a longo prazo daquele paciente. E quais são os fármacos que podem ser utilizados? Os antiplaquetários, estatinas, inibidor da ECA, anticoagulante, beta-bloqueador. Lembrar que beta-bloqueador eles diminuem mortalidade, isso é importante, porque a diminuição da mortalidade melhora o prognóstico a longo prazo. Os antiplaquetários e anticoagulantes, a gente ainda não falou sobre eles aqui na monitoria, mas lembrar que os trombos, eles podem ser causas de obstrução das artérias coronárias, então eles também vão ser importantes para evitar o aparecimento desses trombos ou para combater o trombo, se presente. As estatinas, elas são medicamentos utilizados nas dislipidemias, lembrar que a dislipidemia favorece o aparecimento de placa de ateroma. E lembrar que o inibidor da ECA ele também diminui a mortalidade, lembra que a gente comentou sobre isso? E também melhora o prognóstico a longo prazo. Com relação à profilaxia secundária, por agora, como a gente ainda não comentou sobre antiplaquetário, anticoagulante e nem estatina, eu sugiro só vocês saberem que ela melhora o prognóstico a longo prazo e quais são os medicamentos utilizados para ela. E por último, só para a gente ver agora no fluxograma rapidinho, a gente vai focar na angina estável, porque na angina instável, o tratamento ele é muito diferente e bem mais complexo. Envolve ser com supra, sem supra, e por aí vai. Não sei se vocês já passaram por isso em cardio, no PCI da medicina interna. E o tratamento da angina instável, que é a síndrome coronariana aguda, né, que está associada a infarto agudo do miocárdio, é mais abordado nas aulas de antiplaquetários, anticoagulantes, as aulas mais para frente. Então aqui a gente vai focar na angina estável. Lembrar, nitrato de ação rápida é se tiver crise de angina. Aí faz nitroglicerina sublingual. Além disso, controle dos fatores agravantes ou precipitantes da angina.
exercícios físicos intensos, fazer dieta. Qual a primeira linha da angina estável que a gente comentou? São os beta-bloqueadores. Se o paciente ele for refratário, ainda continuar sintomático, a gente pode associar o beta-bloqueador ou fazer associações entre si. Parar de usar beta-bloqueador e fazer associações entre eles aqui. Então, se o paciente tem angina estável, a gente começa com beta-bloqueador, continua sintomático, a gente pode fazer um bloqueador de canal de cálcio. Todos eles? Não. Lembrar que só associa beta-bloqueador às dihidropiridinas, porque os outros, como o verapamil, ele age nos canais de cálcio tipo ele do coração, e se associar com beta-bloqueador, vai causar um efeito cardíaco bastante depressivo. Como a gente viu, pode pegar o beta-bloqueador e associar com a trimetazidina, se o paciente continuar sintomático, ou pegar o beta-bloqueador e associar com a ivabradina, ou parar de usar beta-bloqueador e fazer associações entre si, aqui nos de segunda linha. Se mesmo assim o paciente continuar sintomático, a gente pode usar um nitrato de ação prolongada, que a gente comentou lá no início, para a profilaxia da angina. Mas, de acordo com esse fluxograma, a gente pode ver que ele não é primeira opção e nem segunda. E por último, como quarta opção, só para vocês saberem que pode, o halopurinol. E lembrar que o bloqueador de canal de cálcio, se aqui fosse angina variante, ele estaria aqui no quadradinho de primeira linha, e não o beta-bloqueador. Paulo, você sabe como esse halopurinol vai agir? Olha, não sei, porque esse halopurinol, ele é usado para tratar a gota. Eu lembrava disso, porque o professor Entendeu? tinha pedido pra gente pesquisar em casa. Aí eu fiquei pensando se talvez ele cobre isso no seminário, por isso que eu perguntei. Mas Eu não sei, nunca caiu, entendeu? Nunca vi isso cair. Eu só vi que ele pode ser utilizado como últimas opções, entendeu? Eu lembro que ele na minha aula também falou pra gente pesquisar sobre, só que ninguém pesquisou. eu pensei em... Mas eu posso pesquisar se você quiser. Não, tá tudo bem, pode descansar. Mas obrigada. Mas então foi, gente, mais tranquilo isso, né, da angina. Sim. Tá. Qualquer coisa, é só mandar mensagem, tá bom, gente?